Este programa, o objetivo é discutir o projeto de paisagismo do Museu Brasileiro da Escultura. Mas discutir um projeto de paisagismo não pode ser feito sem antes uma discussão conceitual e metodológica do que seria este projeto. E discutir paisagismo é importante ser feito, mas antes tem que ter uma conceituação do que é paisagem. E paisagem tem diversas acepções. Vamos adotar uma. Paisagem como sendo uma forma de expressão física e visual do ambiente a qual estamos inseridos. Bem, a paisagem é, na verdade, a parte consciente do homem sobre o universo. Pode-se ter uma ideia de paisagem lunar, paisagem microscópica. A paisagem é uma questão da consciência do homem, é uma entidade da consciência em relação ao universo. Paisagismo não é só falar sobre jardins. Paisagismo é algo muito mais amplo, é o tratamento, a discussão dos espaços livres de edificação ou de urbanização. No caso do espaço livre urbano, seria ruas, praças, avenidas, quintais, tudo que está fora do edifício. Infelizmente, no Brasil, hoje, as faculdades de arquitetura passam uma noção deturpada do que é o paisagismo. Eles passam uma visão de que paisagismo é feito apenas um molho de vegetação que se usa para residências, muitas vezes até para esconder defeitos da própria arquitetura, e que, dentro do contexto geral, ele não tem muita importância, quando, na verdade, o paisagismo, apesar da vegetação ser um elemento fundamental dentro da construção de um projeto paisagístico, ele é apenas um dos elementos que a gente usa no processo de criação. Muitas vezes o fator predominante de um projeto é um desenho de piso, outras vezes são painéis ou então um espelho d'água, onde a vegetação entra aí como complemento de todo o trabalho que foi feito, ora com desenho de piso, ora com painéis. O espaço que as pessoas utilizam não tem necessariamente, na existência ou não de vegetação, a sua qualidade. Isso não quer dizer que inserir vegetação não seja um elemento de qualidade. Quer dizer que é uma das partes de um projeto, nem sempre necessária e seguramente não suficiente. Então, normalmente, o paisagista tem sido chamado, na maior parte das vezes, para colocar vegetação num determinado espaço cuja resolução é precária, cuja resolução não é procurada intencionalmente, tendo em vista o uso, a apropriação, a expressão, o significado que esse espaço vai ter para o cidadão que dele vai fazer uso. Todos os urbanistas, todos os arquitetos estão de acordo da conveniência, da generosidade do espaço livre moderno. Agora a discussão reside justamente em discutir qual é o papel urbano desse espaço livre, para que ele serve. Então esse espaço ganho passou a ser palco de uma outra batalha, de uma outra discussão, o que é o espaço livre urbano. Certamente ele não é mais aquele espaço moderno anterior. Ele não é mais o jardim, ele não é mais a área de sol e ele não é mais a moldura, o cenário para que se aviste o edifício pura e simplesmente. Então a discussão passa a ser qual é o desenho desse espaço, qual é o tratamento que nós temos que implementar no espaço livre urbano para que ele possa abrigar toda aquela gama de atividades urbanas que nós entendemos importantes que deveriam encontrar dentro desse espaço o seu palco, o seu local de desenvolvimento. No trabalho de paisagismo, você tem a chance de vir a aperfeiçoar fortemente
a qualidade do espaço, de modo que você dê a maior chance, propicie o crescimento do poder criativo, do poder expressivo da população. Aqui no escritório nós trabalhamos como uma equipe, com vários colaboradores. Normalmente, como primeiro desenho, primeiro rabisco, o Roberto Burle-Marx dá a primeira partida e normalmente eu desenvolvo e daí eu passo para outros colaboradores. E é assim que a gente se processa. Há muita discussão. Muitas vezes discutimos, mas chegamos sempre a um acordo. O trabalho é de uma equipe. Isso aqui é a etapa final de um projeto paisagístico, que começa pelo anteprojeto, depois vem o plano de cotas, dentro do plano de cota vem detalhes e o final, a parte da lista de planta. Então aqui tem a lista de planta de uma residência em São Paulo, em Ilhabela, na beira de uma praia, a praia está toda por aqui. E aqui vem as plantas, todas as plantas especificadas, sendo elas localizadas entre árvores, arbustos, cobertura, tipo forração, palmeiras. Quando nós traçamos um desenho no papel bidimensionalmente, nós temos em mente a vegetação que vamos colocar, porque antes de começarmos um projeto em determinado local, nós pesquisamos, estudamos que vegetação poderia ocorrer no local. E na composição inicial, realmente a gente já pensa nos volumes, nas cores que estamos tentando transmitir no papel, no projeto. Ao mesmo tempo, o projeto que nós apresentamos, sempre pensamos que o jardim é uma coisa, uma coisa mutável. Como todo ser vivo, ela é plantada pequena, esperando desenvolvimento, elas crescem, elas viram árvores. Bom, para mim é muito importante compreender na natureza organizada para o homem e pelo homem, que é para mim a paisagem que o homem criou, e a paisagem natural, que é a natureza onde a interferência não existiu interferência do homem. Hoje em dia é um pouco difícil encontrar florestas primitivas ou paisagens primitivas, mas sempre se encontra aqui no Brasil. E justamente, para mim, isso tem uma grande importância, onde eu vou aprender a compreender o que são as associações, onde vou aprender a insistência, muitas vezes, de uma árvore ou de arbustos, aquilo que caracteriza uma paisagem. Os grupos de plantas, para mim, acentuando às vezes o caráter de uma planta, o caráter de uma palmeira, a justaposição de cores, a oposição de formas, as texturas,
as dimensões das plantas, tudo isso para mim é o vocabulário necessário para aquele que faz jardins. Sem o que não se pode absolutamente compor um jardim. Para mim, se eu não conhecer o vocabulário, a planta, eu não sei fazer jardins. Eu tenho que saber de como uma palmeira cresce, de como um arbusto cresce, e essa relação dos pequenos, médios e grandes volumes é que fazem um todo na composição dos jardins. A princípio eu queria plantar tudo que eu sabia e que eu conhecia. Depois, com o tempo, eu comecei a fazer uma seleção e hoje eu digo aquilo que Mr. van der Rohe disse, vamos dizer, mais é menos. Vamos dizer, saber sintetizar, saber dizer o máximo com o mínimo é muito importante. Agora, é importante, vamos dizer, saber, vamos dizer que no jardim eu não uso apenas plantas, eu uso a pedra, eu uso os pisos, eu procuro, quando eu crio uma pérgola, é para uma trepadeira, mas eu procuro compreender. E outros elementos, como bancos e as esculturas, que são muito importantes na composição de um jardim. Sem isso, não posso fazer jardins. O trabalho que eu estou desenvolvendo agora é um trabalho de um teatro em Fortaleza, onde a minha preocupação nessa fase do projeto não é a vegetação que vai entrar, e sim o piso que está sendo desenvolvido para dar uma unidade a todo o conjunto. Essa é a parte do teatro, isso é um terreno anexo ao teatro. Então, aqui está sendo criado um espaço alternativo ao teatro, onde vão se apresentar grupos amadores. Então, aqui vai ficar uma área de canteiro, aqui o palco e aqui os camarins, onde essa área vai ser toda com piso, onde a gente está pretendendo fazer um desenho de piso aqui com uma pedra da região, que é a piracuruca, e penetrando no teatro para dar uma unidade ao espaço externo, ao interno. Eu estou trabalhando na área do Parque do Cipês, em Goiânia, onde é uma área de piso que eu estou refazendo a área que não estava bem integrada, a parte preta com a parte branca. Essa área é uma parte pequena em todo o parque, que é essa área aqui, a parte de administração e a praça, num parque de 10 milhões de metros quadrados, onde a área marrom seria a mata preservada, em verde a mata em formação e a parte branca é a parte que nós praticamente trabalhamos com o parque. Eu tenho que sempre pensar numa coisa que é importantíssima, é que o jardim tem que ter funções. A função estética é uma função sine qua non, ela existe sempre quando se faz jardins, mas as outras funções, como o lugar para crianças, o lugar para velhos, o lugar para esportes, isso depende do jardim que a gente vai fazer. Se eu faço um jardim para um particular, ele tem um caráter. Se eu faço um jardim para uma cidade, ele forçosamente muda de caráter. É o primeiro museu de esculturas da América Latina, nós lutamos bastante por ele e juntamente com isso também a ideia do uso público, né? Um local irradiador da cultura brasileira a que várias pessoas se pudessem ter acesso. Nesse sentido, inclusive respeitando a paisagem dos jardins, a altura das edificações,
nós fizemos com que 70% do museu fosse subterrâneo, e ganhando com isso o espaço aberto para manter aquele espaço como nós queríamos que fosse. Uma praça traduzindo a experiência brasileira e a cultura brasileira nas esculturas. Fizemos um concurso de arquitetura em que o vencedor foi o arquiteto Paulo Mendes da Rocha e sucessivamente então nós buscamos enriquecer o projeto com outros projetos, certo? Nasceu a ideia do projeto de paisagismo que nós achamos fundamental e ali buscamos um representante do paisagismo brasileiro que é o paisagista Roberto Burle Marx. Eu gostaria de dizer, o ideal sempre quando há para um bom jardim é também resultante de uma boa arquitetura. A gente fazer um jardim para um espaço onde, vamos dizer, a arquitetura não foi suficientemente desenvolvida, a gente pode muitas vezes não dizer aquilo que a gente gostaria. De maneira que um jardim onde a escultura vai ser o centro de expressão, é preciso que ela seja valorizada e de maneira que cada uma por si possa ser vista através de seus diversos perfis e procurando ver a qualidade da textura e a qualidade, vamos dizer, do material com que ela é realizada. A própria arquitetura, as construções em si, já constituem uma paisagem. Ao mesmo tempo que nós podemos ter uma visão realmente arquitetônica sobre a paisagem. Portanto, a ideia de jardim como parte de a complementação de um projeto tem que ser visto com muita harmonia. Não são partes que se colam, simplesmente se encostam. Nós usamos também, já no projeto arquitetônico, duas superfícies com água. Uma delas tem a forma triangular, justamente na esquina da Avenida Europa com Rua Alemanha. A outra mancha de água é um retângulo muito acentuado, quer dizer, uma coisa de 5 metros por 40, como um rio. Eu estou destacando esses detalhes para você poder notar como pode-se usar uma visão paisagística de jardim, uma técnica de jardim, para complementar os recintos chamados vulgarmente, simplesmente chamados arquitetônicos. Ou seja, o jardim e a arquitetura pode ser uma coisa só. O Museu da Escultura, nós já tínhamos conhecimento através de concursos, achamos o projeto bonito. E, surpreendentemente, veio ao nosso escritório, através do Paulo Mendes da Rocha, o arquiteto. E o primeiro contato após a proposta aceita foi ele ter vindo ao escritório nosso para dar uma ideia do que ele pretendia com o paisagismo. Me contou uma história no qual a gente se baseou o primeiro desenho, era o da calçada do aeroporto Santos Dumont, com formas livres, grandes áreas de piso, e foi o que nós fizemos no projeto. Um piso em pedra portuguesa, de 2 cores, em vermelhos e brancos, pouca vegetação rasteira, apenas árvores e palmeiras para fazer o destaque às esculturas. A ideia inicial era de se fazer um projeto em que a vegetação da área do jardim estivesse mais ou menos mantida. Quer dizer, sempre desde o início do loteamento nós tínhamos muitos ficus, muita vegetação de grande porte e de volumetria horizontal, quer dizer, caracterizando aquela sequência contínua de árvores dos jardins. Após um estudo, fui a São Paulo, ver o local da obra e vi as primeiras fundações e no contato com esta área, verifiquei que tinha uma ideia da integração dessa área do Museu da Escultura com a área do Museu da Imagem e do Som. Então propusemos a ligação através do piso. Uma coisa que eu queria falar também, que após ter visto a grande laje arquitetônica, esse grande embasamento, coincidiu mais uma vez o traço que a gente tinha dado. Então, fazer um contraste entre uma coisa muito rígida, que é a arquitetura, e o piso bastante livre.
E foi um partido que nós adotamos e que, em princípio, foi aceito pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha. A grande massa de construção seria aqui e o Museu da Imagem do Som de lá. Então nós fizemos esse eixo aqui, como aqui era uma arquibancada para eventuais manifestações artísticas, então nós criamos esse eixo. Esse desenho, já simplificando aquele primeiro, já mostrando, delineando já as formas principais. Nesse aqui já pensamos em colocar em locais de colocação das esculturas, em determinados pontos, seria nessas pontas mais claros que a gente pensou. Esse é o desenho, praticamente o final, em termos de croquis, já fazendo a integração do Museu da Escultura com o Museu da Imagem do Som. Este é o projeto que nós apresentamos como anteprojeto. A ideia que eu tinha falado da ligação de todo esse piso atravessando a construção em pedra portuguesa vermelha e a pedra portuguesa branca. E criando locais, por exemplo, como aqui, ou como aqui, nessas partes aqui para esculturas. O que limitava bastante a colocação das esculturas. Mais tarde, após a entrega do anteprojeto, após muito tempo, recebemos uma solicitação para modificar o projeto. Me parece que eles acharam um desenho bastante complicado e rico que competiria com as esculturas. E nessa argumentação, nós chegamos à conclusão, concordamos, que realmente ele tinha razão. Então simplificamos o projeto. A complementação do jardim, portanto, nós fizemos com o Roberto Burle Marx numa total harmonia, vamos dizer assim, de objetivos e intenções. Eu conversei muito com ele e ele ficou muito de acordo que, por exemplo, nesse caso, o jardim dele não tivesse os pisos tão coloridos como ele tem feito ultimamente. Uma vez que para a exposição de esculturas era melhor um piso mais sereno. Outra coisa que combinamos é que realmente sobre a laje da construção não houvesse jardins tão artificiais como costuma se fazer. Existem questões técnicas muito delicadas de conservação e a nossa experiência mostrava que era melhor não tentar essa ousadia, digamos assim. Portanto, foi feito um jardim que harmoniza, do ponto de vista das linhas mesmo, do risco do jardim, aquilo que é plantado e aquilo que é construído. Essa é a modificação que nós entregamos, aceita pelas mudanças após a discussão com o arquiteto. A gente nota que basicamente nesse projeto há uma grande área de piso para a colocação das esculturas. Aqui tem uma grande laje, aqui nesse trecho aqui. Em oposição a essa horizontalidade da arquitetura, nós colocamos um renque de palmeiras, elementos verticais. Tentamos modelar um pouco o terreno que é solo, com pequenos morrotes nesta parte e nessas partes. Ficou fazendo maciços pequenos de arborização, justamente para não atrapalhar a visão das esculturas. E aqui está o Museu da Imagem do Som, que nós fizemos uma integração, que nessa parte funcionaria um bar ou lanchonete, e teria uma área de estar e que seria ligado. Eu gostaria de falar de uma coisa que para mim é muito importante. É de que eu detesto fórmulas. Eu sou por princípios. De maneira que, mesmo toda experiência que se faz, mesmo nem sempre o resultado sendo positivo, mas todas as experiências são válidas. É por isso que eu acho que a gente tem que ter coragem de fazer aquilo que a gente julga certo. Ou seja, na composição de um jardim, na composição de uma pintura ou quando se cria uma escultura. O importante é que não tenhamos medo.